Eu não sei se já passou pela sua cabeça em trabalhar com algo que você realmente ama. Provavelmente você já deve ter pensado em mil coisas para ter uma renda extra, mas algumas dessas coisas é algo que você realmente gosta, é algo que vai te deixar feliz. E se você está vendo esse vídeo, é porque provavelmente você está interessado em Rosa do Deserto. E se eu te contar que é possível ter uma renda de pelo menos R$ 1.000 por metro quadrado cultivado com rosa do deserto, que é possível ter uma coleção valiosa, seja para ter uma coleção autossustentável, que é aquela coleção que você não precisa tirar dinheiro do próprio bolso para ela poder crescer, ou até mesmo para iniciar um negócio. E isso pode até parecer bom demais para ser verdade, não é mesmo? R$ 1.000 por metro quadrado. Como que isso é possível? Se eu não tivesse vivido isso, eu também não acreditaria. E quando eu comecei a vender rosa do deserto, eu cultivava na sacada de um apartamento. E eu precisava aproveitar o pouco espaço que eu tinha da melhor forma possível. E eu ganhava em um único final de semana de R$ 200 a R$ 400 em uma única feira, um final de semana. E ainda participando de exposições, eu consegui aí no final de um mês R$ 3.000, mesmo tendo pouquíssimo espaço para cultivar. E eu não sou o único a acreditar no potencial das rosas do deserto. Olha só como elas têm gerado resultados. Com sementes, numa semana eu consegui R$ 400 e poucos só com sementes. Né? Semente de flores dobradas, flores simples, mix, né? Vendendo e entregando em casa. Quero fazer mais. É porque semente tem me dado uma boa renda, né? Não vendo mais por conta de que não tem. Aqui na cidade o pessoal procura bastante. Eu não vendo mais porque não tenho plantas disponíveis. A maioria das plantas que eu tenho aqui deixei para matriz para poder trabalhar, né? Eu moro no centro. E tem uma feira livre. Várias ruas do centro tem barracas de feira. Aí apareceu a oportunidade de uma, aí eu negociei, comprei e fiquei pensando, eu vou vender o quê? Eu vou vender a coisa do deserto, que isso é bonito. Aqui tem mercado, muita gente aqui na cidade gosta. Hoje foi meu segundo dia e eu vendi uma ontem e vendi uma hoje. Já tem até encomendas de amarelas. Já tenho 3 encomendas de amarela, vejo 2 dias só na rua. Tem pessoas que já estão me encomendando enxerto. Eu tenho muitos amigos aqui, eles souberam que eu estava cultivando rosa do deserto, eu criei até um Instagram. Então eu posto as rosas, e aí as pessoas estão me procurando, né? Está vendendo em torno de R$ 400 por mês. Mas vai chegar o tempo que vai aumentar, vai escoar mais. Se eu vendo 15, vindo em torno de R$ 400 por mês, tira 300 por mês vendendo planta, isso vai aumentar, porque a tendência é crescer. Se você está produzindo, você tem mais, vai gerando mais, as coisas ela vai crescendo. Eu mostrei durante o evento Rosa do Deserto Lucrativa 3 oportunidades de organizar o seu espaço para conseguir aí pelo menos R$ 1.000 por metro quadrado cultivado. Eu mostrei que é possível fazer isso com produção de sementes, mudinhas, enxertos. Então, se você se identificou com o que eu acabei de falar, eu quero compartilhar agora com você um pouco da minha história. Para você ver que eu já passei por tudo isso, até conseguir desenvolver uma forma de organizar o meu espaço para ter uma renda com as rosas do deserto e trabalhar com o que eu amo. Bom, logo que eu entrei para o doutorado em genética e melhoramento de plantas na Universidade Federal, eu iniciei meus estudos trabalhando com orquídeas. E eu fazia indução de florescimento precoce e no final do doutorado eu construí junto com a Cris a maior parte da minha coleção de rosa do deserto. Até começamos a ganhar um dinheiro extra vendendo algumas nos finais de semana.
Nessa época, nós tivemos que descobrir uma forma de cultivo que fosse eficiente e rentável em um espaço pequeno, pois a gente cultivava na sacada de um apartamento. E após concluir o doutorado, eu trabalhei por 4 anos como pesquisador, com vários tipos de plantas. E nesse período, a minha coleção de rosas do deserto, ela crescia lentamente, era um hobby. Em 2020, eu acabei perdendo o meu emprego, assim como milhares de brasileiros, devido à pandemia do coronavírus. E foi aí que eu vi que a minha coleção de plantas era, na verdade, uma coleção muito valiosa. Com ela, eu fui capaz de ter uma renda durante esse período. E hoje eu estou dedicado exclusivamente ao cultivo de rosas do deserto e aos meus alunos do método RDG. Eu comecei, como a maioria das pessoas, apenas por hobby. Eu queria ter uma coleção grande, com muita flor bonita, diferente, uma coleção realmente encantadora. E eu nunca pensei que eu teria as rosas do deserto como uma fonte de renda. E foi assim comigo, e isso aconteceu com alguns alunos também. Olha só como foi com a Ângela, aluna do método RDG. Antigamente, a minha intenção era fazer uma coleção para mim. Foi daí quando um dos vídeos que eu vi com você sobre como você transformar o teu hobby ali numa renda extra. Aí eu disse, é interessante, eu não estou trabalhando agora, né? Desde que eu tive a neném, eu parei de trabalhar. Aí eu disse, eu não estou trabalhando, já imaginou se eu conseguir fazer uma renda com isso? Então a cabeça já deu aquele estalo. Então hoje a minha intenção é essa. Minhas primeiras rosas do deserto não eram lá essas coisas. Eram meio compridas, tinham aí algumas folhas feias, porque eu não sabia a quantidade de sol certa para cultivar e deixá-las bonitas. No início das vendas, eu tinha até medo das pessoas acharem que as minhas plantas eram feias ou que ninguém quisesse comprar. Mas, para minha sorte, eu estava muito enganado. Eu e a Cris, a gente começou a levar as rosas do deserto em uma feira e colocamos elas numa caixinha de papelão na calçada mesmo. A gente não tinha dinheiro para pagar uma banquinha e as pessoas ficaram super encantadas com as plantinhas. Mesmo elas sendo pequenas e não tendo flores, tinha dia que vendiam todas. E depois eu acabei criando um perfil no Instagram e comecei a postar fotos, comecei a receber alguns pedidos pela internet. E no início eu tinha medo de que alguém pudesse comprar alguma planta minha, a planta morrer e a pessoa vir brigar comigo. Por isso eu comecei a estudar bastante o cultivo e fazer testes e comecei a gravar vídeos para ensinar meus clientes a cuidar das plantas que eles compravam de mim. E eu percebi que bastava deixar algumas instruções claras para os clientes que nenhum problema acontecia. E com o tempo, a coleção foi crescendo e muitos problemas foram surgindo também. Eu perdia bandejas inteiras com podridão, os ácaros acabavam as folhas das minhas plantas, eu não conseguia encontrar uma forma clara, uma forma que mostrasse o passo a passo de como resolver esses problemas. E tudo que eu tentava, toda dica que me davam, não funcionava. Como que eu ia continuar vendendo as minhas plantas se elas estavam sempre feias, se elas estavam apodrecendo, se elas estavam cheias de ácaros? Foi então que eu decidi começar a pesquisar. Eu levei plantas para um laboratório, eu fiz diversos testes, eu fui aprendendo sobre o cultivo, o controle de pragas, fiz diversas pesquisas, desde a temperatura ideal para germinação até a lógica dos cruzamentos, e eu acabei acumulando muita informação que me auxiliaram a criar um método de cultivo que possibilita ter plantas incríveis, ter sementes valiosas e que me deu segurança para controlar as pragas, as doenças, sabendo que eu estou utilizando aí os produtos
certos, que eu não estou errando nessa parte e que realmente vão funcionar. E no último ano eu me dediquei a deixar essas informações de forma clara e didática para que eu pudesse compartilhar meu conhecimento, as minhas experiências com todos que gostam das rosas do deserto, pois afinal eu estudei a vida toda para ser professor, pesquisador, é a minha paixão. E por isso eu criei o método RDG, onde eu ensino tudo que você precisa saber para cultivar uma rosa do deserto. Mas depois que eu vi a minha vida sendo salva pelas rosas do deserto, quando eu vi que elas eram a minha fonte de renda, depois que eu perdi o meu emprego na pandemia, eu senti que eu precisava contar isso para todo mundo, tá? Para que todos os que precisam de uma ajuda financeira, uma renda extra, pudessem ter essa oportunidade de terem as suas vidas transformadas. E é por isso que eu criei uma nova versão do curso do método RDG, o método RDG 2.0, onde, além de ensinar a cultivar, eu também ensino a transformar o cultivo em uma fonte de renda. Se você quer aprender a cultivar rosa do deserto apenas por hobby ou para diminuir a ansiedade, o estresse, eu preciso te avisar que são grandes as chances de você mudar de ideia à medida que a sua coleção for crescendo. Tá? Veja aí o exemplo do aluno José Francisco, que iniciou o cultivo como uma forma de reduzir a ansiedade e no final acabou vendendo para um conhecido alguns galhos de poda que ele havia feito das rosas do deserto e havia enraizado. Aí eu tive aquele contato que eu te falei com a rosa do deserto, eu falei, meu caminho é por aqui. Porque quando você se relaciona com as plantas, quando o tempo é dela. Ela que define o tempo. Sim. Isso? A natureza define o tempo. Não é mais o ser humano, não é a gente. Você pode definir o que você quiser, ela só vai germinar na hora que ela tiver que germinar, só vai crescer na hora que ela tiver a condição e só vai dar flor na hora dela. E isso acaba com aquela questão do problema da ansiedade que você tem. Quando eu replantei as rosas do deserto, eu peguei os galhos, coloquei no substrato para ver se pegava, né? Já seguindo lá aquela orientação. Os galhos começaram a pegaram, criaram raiz e deram flores. Muita flor. Ela é uma rosa simples, essas duas aqui. Aí o que eu faço? Eu vendo o sagu, o rapaz veio aqui, um rapaz que tem uma loja de planta em Cabo Frio, para me comprar os sagus. O cara levou os sagus, e tinha uns 5 mais ou menos, assim, grande, igual a esse, e levou as minhas estacazinhas, os meus galhos todos. Foi aí que eu descobri a possibilidade de você equilibrar a sua contabilidade fazendo uma coisa que você gosta e podendo ganhar o dinheirinho. E se isso acontecer, de você iniciar o cultivo como uma forma de terapia ou hobby e mudar de ideia, você já está no lugar certo para aprender como que inicia aí a parte de venda, como é que você faz aí para trabalhar com rosa do deserto. E agora eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe como cultivar as rosas do deserto de uma forma correta? Ou você coloca aí toda a sua coleção em risco, seguindo apenas algumas dicas de pessoas sem muita experiência, que ficam dando só algumas dicas na internet? Esses dias mesmo eu vi uma mensagem no grupo. Uma pessoa postou lá uma foto com uma mudinha, com as folhas estavam todas ali manchadas e pediu uma ajuda para resolver o problema. Na mesma hora, ela recebeu umas 10 mensagens diferentes, uma falando que era ácaro, outra falando que era deficiência de boro ou deficiência de cálcio. Tinha uma outra que falava que era cochonilha, mandaram a moça jogar vinagre, esfregar as folhas com escova, borrifar água oxigenada, aplicar fungicida, álcool isopropílico, jogar acaricida, jogar água de batata. E no final, parecia que ninguém sabia qual que era o problema. E eu tenho certeza que a dona da foto ficou completamente perdida.
Você já viu isso acontecer? Você sente que nenhuma dessas sugestões ajudaram ou que são muitas opções diferentes e que você não sabe qual é a que está certa. E eu vou te falar, eu já vi muita gente tendo problema, perdendo vagem, perdendo planta, perdendo dinheiro por aplicar alguma dica maluca, sem saber se aquilo realmente vai funcionar. E além de colocar a sua coleção em risco, você está perdendo a oportunidade de ganhar dinheiro. E se você não está fazendo a sua coleção ser valiosa, é porque você não tem certeza de como fazer isso. E talvez você tenha dificuldade com a parte de organização, ou com o controle de pragas e doenças, ou com dúvidas em alguma parte aí do cultivo, tá? Ou não sabe como fazer aí os melhores cruzamentos para poder valorizar ainda mais as suas sementes, ou às vezes você nem consegue fazer as polinizações ainda direito. Pode ser que você até saiba fazer aí a parte básica do cultivo, mas está gastando muito tempo e regando a sua coleção, se você já tem uma coleção grande, por não conhecer opções de irrigação automatizada. Não está sabendo como economizar com a adubação, ou até tem medo de perder muitas plantas porque não sabe como proteger as suas rosas do deserto. Ou pode ser que o seu problema agora seja simplesmente a dificuldade em entender a parte de venda, a parte de divulgação ou até a parte de legalização. E existe uma forma de você não precisar mais ficar pedindo ajuda para saber qual produto aplicar para combater uma praga ou qual adubo é o melhor para uma determinada fase de crescimento. Ou até mesmo qual é a melhor forma de começar um negócio com as rosas do deserto. E essa forma, ela está toda dentro do método RDG. O método RDG 2.0 possui tudo que você precisa saber para sair do absoluto zero, para quem está começando agora ou não entende nada do cultivo das rosas do deserto, e até chegar na construção de uma coleção valiosa e aprender aí a faturar os seus primeiros R$1.000 por metro quadrado cultivando. Ou até para quem já tem aí uma coleção, mas ainda tem muitas dúvidas. E é uma plataforma digital com aulas gravadas para você aprender no seu tempo. Assistir às aulas na hora que você quiser, no ritmo que for mais confortável para você, podendo acessar aí do seu computador, ou do seu celular, ou de um tablet. São mais de 90 aulas, mas são aulas curtas, separadas por temas bem objetivos, para você aprender com qualidade, no menor tempo possível, tudo bem detalhado, passo a passo, com informações completas e simplificadas. O método RDG é dividido em 5 módulos, e no primeiro você vai aprender sobre os princípios básicos do cultivo. Nesse módulo você vai aprender tudo o que você precisa a respeito do melhor substrato para suas plantas, o que pode ser utilizado e o que não deve ser utilizado, e como saber escolher os melhores aí do mercado. E de acordo com o clima da sua região também esse substrato ele pode até mudar. Tudo isso para você ter aí suas plantas sempre saudáveis, diminuindo as suas perdas com morte de mudinha, podridão de raiz. E você vai aprender também nesse módulo sobre o tipo de adubação mais simples que existe. Enquanto que nos outros módulos eu ensino outras formas de adubação mais eficientes e até de menor custo. E qual o adubo mais indicado para cada fase de crescimento? Isso você também vai descobrir no método RDG. Assim você vai ser capaz de chegar em qualquer loja e escolher o adubo sem precisar perguntar para ninguém e sem precisar
perguntar para ninguém, você vai descobrir se ele é bom ou se ele não é bom, se tem todos os ingredientes necessários para sua rosa deserto ficar bonita. Você vai se tornar completamente independente. Vai aprender também sobre a melhor forma e frequência de fazer a rega aí nas suas plantas, levando em consideração o tipo de vaso que você usa, as características do clima aí da sua região, quais os cuidados que devem ser tomados para evitar diversas doenças que podem estar relacionadas com a rega, com excesso de rega, e como saber a quantidade correta para cada fase de desenvolvimento das suas plantas. E ainda no módulo 1, tá? Eu vou te ensinar como que o clima aí da sua cidade influencia no cultivo e como criar um calendário de manejo personalizado, aí exatamente para o seu caso. E esse calendário de manejo, ele mostra aí as melhores épocas do ano para poder fazer poda, enxertia, germinação, replantio, corte de raiz. E dessa forma você vai ter independência para saber quando será a melhor época para poder realizar cada uma dessas etapas aí do cultivo da rosa do deserto. E vai até mesmo entender que as pragas também têm uma época em que elas atacam mais. Assim você vai ser capaz de fazer tratamento preventivo para evitar esses ataques. Já no módulo 2, que é o nível intermediário, um pouco mais acima, você aprenderá sobre como é que faz para deixar a sua rosa deserto ainda mais bonita, vai entender como identificar e prevenir as pragas, as principais doenças, e que para resolver esses problemas, tá, você pode usar o controle caseiro, por exemplo, mas eu também falo sobre o controle biológico, sobre o controle químico, o controle mecânico, além de aprender sobre o manejo integrado de pragas, que é atualmente a forma mais eficiente que existe para você poder resolver esses problemas. Você vai aprender ainda mais sobre vários tipos de adubo, com diferentes formas de aplicação e frequência. Existe até mesmo, tá, uma forma de adubar que pode ser feita uma única vez no ano, tá, para a sua rosa do deserto ter um crescimento robusto e está sempre florescendo. Você vai descobrir como preparar aí a sua rosa do deserto para ter os melhores resultados depois da poda, mudando um pouquinho só a adubação antes de podar. Você também vai aprender nesse módulo como fazer enxertias e ter sucesso nessa etapa do cultivo. Eu vou te ensinar as melhores técnicas, os 10 passos para fazer uma enxertia de sucesso. E todos os cuidados que devem ser tomados, é claro, tá, para poder fazer aí uma enxertia. E eu vou te mostrar a parte prática, eu vou te mostrar a enxertia de vários ângulos diferentes para não ficar nenhuma dúvida de como é que você vai fazer. E, por fim, você vai aprender como fazer o replantio na prática e o que você precisa fazer para a sua rosa do deserto florescer de forma abundante e com mais frequência o ano todo. Já no módulo 3, você aprenderá as técnicas de multiplicação, que são as técnicas responsáveis por produzir novas rosas do deserto, começando com a polinização, onde eu mostro todos os detalhes que são necessários para você ter as suas próprias sementes. E também vai ver, tá, o enraizamento de galho, para você poder aproveitar a poda e da sua rosa do deserto e aumentar ainda mais a sua coleção ou produção. Além disso, eu também vou te ensinar como que você faz para conseguir e ter um sucesso na germinação de sementes e fazer com que elas sempre fiquem saudáveis, gordinhas. E já no módulo 4, tá, que é o nível avançado aqui do nosso curso, é um dos mais interessantes, porque você vai ver sobre adubação profissional, já pensando aí num cultivo de maior escala, além de detalhar melhor, tá, os 19 nutrientes que são necessários para a sua planta e a função de cada um deles no desenvolvimento. E é nesse módulo que você vai entender sobre estufas para cultivo protegido, o cultivo protegido aí das suas rosas do deserto. E eu também vou te ensinar sobre os detalhes dessa estrutura e também como se precaver de possíveis desastres que já aconteceram com algumas pessoas. Eu vou te falar como fazer uma irrigação automatizada, mostrando 2 sistemas que eu já utilizei, quais são os materiais necessários e como montar para poder agilizar aí o seu serviço e assim você poder aumentar a sua produção ou até dedicar mais o seu tempo para outras etapas do cultivo.
E nesse módulo, tá, ainda te ensino sobre como avaliar a qualidade de um substrato. O pH, a condutividade elétrica, a densidade, a capacidade de retenção de água, porque são essas medidas que são responsáveis pelo sucesso no cultivo. E eu vou te ensinar também métodos de como tratar esse substrato e como descontaminar, para dessa forma você evitar doenças como o tombamento, a morte de mudinhas, o apodrecimento das raízes. E você vai aprender sobre a condução das raízes também, para você ter uma rosa do deserto com uma forma artística, com muito mais valor agregado e que são raras no mercado e que podem valer muito mais do que as que a gente vê comumente por aí. Também vai aprender sobre a lógica dos cruzamentos. Essa é a parte genética, para poder criar novas flores e se destacar ainda mais no mercado, para você ter plantas únicas, ou até mesmo para você produzir sementes e mudinhas ainda mais valiosas. E no último módulo do método RDG, que é o módulo 5, você vai aprender sobre como conseguir uma renda com as suas plantas. Esse módulo ele vai te guiar em como fazer o planejamento do espaço para você alcançar inicialmente aí R$1.000 por metro quadrado por mês. E nesse módulo você vai aprender também como valorizar as suas rosas do deserto, onde e como vender as suas plantas, como divulgar, como é que você faz para melhorar essa divulgação do seu trabalho. E por fim, tá? Mas não menos importante, você vai saber como legalizar o seu negócio, como emitir uma nota fiscal, por exemplo. O curso, tá? Ele vai ser liberado para você em 2 partes, porque eu entendi que assim você aumenta o seu foco, melhora o seu aprendizado. E a partir de hoje, tá? Após a confirmação do seu pagamento, você já vai ter acesso aos módulos de 1 a 4. E a partir do dia 12 de abril, será liberado o módulo 5. Além dos 5 módulos, eu criei também mais 5 bônus para poder facilitar aí a sua jornada dentro do cultivo das rosas do deserto. O primeiro bônus são as aulas ao vivo, exclusivas para os alunos. Nós teremos 6 encontros online para essa turma. E serão aulas de aproximadamente 1 hora ou mais, onde eu vou poder acompanhar você bem de perto e tirar dúvidas que possam surgir aí no seu cultivo, na sua coleção ao longo aí do tempo. E o segundo bônus, tá? É a comunidade RDG no Telegram. É a comunidade que certamente é uma das coisas que vai contribuir muito aí para o seu desenvolvimento. Lá dentro você vai ver histórias inspiradoras, trocas de experiência, criação de parcerias e muito mais. E esse é um dos meus maiores combustíveis, que é ver a comunidade RDG se transformando e mudando a vida dos alunos. Eu adoro chegar lá e ler as mensagens dele, o que eles estão fazendo, as plantas deles florescendo e eles ficando cada vez mais confiantes e conseguindo uma renda aí com as plantas. E o terceiro bônus é o calendário RDG. E com ele você vai conseguir organizar o seu cultivo para elevar os resultados, vai poder criar aí um planejamento de atividades, fazer um controle das polinizações, da enxertia, da adubação, da aplicação de defensivos e até mesmo o controle da germinação de uma forma fácil e simples. E ao se tornar aluno do método RDG 2.0, você vai ter direito aí a 1 ano de acesso ao curso, mas como quarto bônus, eu vou te dar o acesso a mais 1 ano de curso com direito a todas as atualizações do mesmo. E como eu já contei para você, tá, ao longo das aulas do evento Rosa do Deserto Lucrativa, eu me especializei no cruzamento dessas plantas com o objetivo de conseguir sementes que gerassem rosa do deserto com uma genética diferenciada. Mas como eu sei que as pessoas que entram no meu curso são pessoas que querem mudar de vida e formar uma coleção realmente valiosa, o meu quinto bônus, tá, serão 10 sorteios das minhas sementes especiais, sendo um sorteio por mês dentro da comunidade. Só em bônus, tá? Se você não percebeu aí, só em bônus você vai levar mais de R$ 2.500 só de entrar aí para o método RDG. São aí R$ 1.500 só das aulas presenciais.
mais um ano de atualização, que vale aí em torno de R$500, e esses 10 sorteios de sementes especiais com valor entre R$600 a R$900, dependendo dessas sementes que eu estiver colhendo. E agora você deve estar até se perguntando, Luciano, quanto que vai custar para fazer parte dessa turma do método RDG? E eu preciso te dizer, tá, que na minha opinião isso não é um custo, isso é um investimento. E se a gente fizer aqui as contas, tá? Espera aí, eu vou pegar um papel rapidinho aqui e vou te mostrar. Então, se a gente fizer uma conta rápida aqui, considerando, por exemplo, que você tem aí 2 metros quadrados para o cultivo. E você vai conseguir aí os R$1.000 por mês em cada metro quadrado desse aqui, seguindo o método. E é claro, né, se você continuar seguindo o método direitinho ao longo de um ano inteiro, aí depois de 12 meses, quanto é que a gente vai ter aqui? Vamos multiplicar isso aqui. Bom, então considerando aqui R$2.000 vezes esses 12 meses, vamos ter aqui 24 mil reais. Olha só, é um valor interessante, não é mesmo? Se eu te cobrasse aqui, tá, 10% desse valor, isso aqui daria 2.400. Tá? E esse valor ele já seria justo. Afinal de contas, eu estou te ensinando como é que você faz para ganhar aqui 24 mil reais. Mas, tá, olha só, um outro detalhe interessante. Quem está cultivando arroz do deserto, e depois que você aprender exatamente isso daqui, você vai conseguir fazer esse resultado ano após ano. Tá? E quem está cultivando arroz do deserto não quer cultivar por um ano só. Vamos supor que você cultive aqui por 5 anos. Se a gente multiplicar de novo isso aqui, qual vai ser o resultado que você vai ter? Vamos ter aqui 120 mil reais. Não é interessante esse resultado? Ou seja, esse valor de 2.400 aqui, ele vira nada, ele vira uma coisa irrisória perto desse valor. Mas eu não vou te cobrar nem isso aqui. Então, olha só. Quem se inscreveu segunda-feira agora vai ganhar um presente super especial. O preço, tá, para poder fazer parte do método RDG é de R$ 797. Hoje esse é o preço oficial, porém, para quem se inscrever no primeiro dia, ou seja, na segunda-feira até meia-noite, vai ter um presente super especial e único, que vai ser um desconto de R$ 200. Então, vai ficar no valor de R$ 597. Você pode optar por parcelar em até 12 vezes. Assim, o valor que você vai pagar é cerca de R$ 2 por dia, ou seja, é menos do que o valor de um cafezinho. Depois, segunda-feira, dia 5 de abril, esse presente de R$ 200 ele vai sair do ar. E o valor volta ao normal, volta para o valor de R$ 797. E não adianta mandar mensagem depois de segunda-feira pedindo desconto, porque seria injusto com quem se inscreveu no período certo. Imagina só, se inscrever hoje, na segunda-feira, se você parcelar em 12 vezes, o valor que você vai investir vai ser menos de R$ 60 para ter acesso ao método que vai te ensinar a faturar R$1.000 em cada metro quadrado cultivando os seus solos do deserto. Se você cultivar 2 metros quadrados, você vai ter a chance de faturar 30 vezes mais que o valor do seu investimento. E é um preço muito pequeno, tendo em vista o que você vai levar. E nós utilizamos aqui a plataforma de pagamento da Hotmart, que é uma plataforma 100% segura. Aqui você vai conseguir fazer a sua inscrição via boleto bancário, débito em conta, cartão de crédito, podendo até mesmo parcelar em 12 vezes. E se você não tiver limite em um cartão, você pode utilizar 2 cartões. Agora, eu preciso te dizer uma coisa. O número de vagas para o método RDG 2.0 é limitado. E sabe por quê? Porque eu quero qualidade e não quantidade. Eu vou te dar toda a atenção que você precisa entrar no método RDG. E por isso o número é limitado, assim como o período de inscrição também é.
E eu não sei ainda quando que vai ser a próxima turma que eu vou abrir. Então as inscrições, elas vão fechar ainda essa semana ou enquanto durarem essas vagas. O que acontecer primeiro? Então não perde tempo e faz aí a sua inscrição o quanto antes para você não ficar de fora. E para você ficar ainda mais tranquilo, tá? Você vai ter um risco zero. Por que eu digo isso? Porque eu vou te dar uma garantia de 15 dias. E aconteça o que acontecer, se você quiser por qualquer motivo sair do treinamento, dentro desse prazo de 15 dias, basta você entrar em contato com a minha equipe ou mandar um e-mail e eu te devolvo integralmente o seu investimento. Eu te devolvo 100% do que você está investindo. E se você ainda está pensando, você ainda está em dúvida se o método é ou não é para você, você está perdendo a oportunidade de provar, de entrar para o método com risco zero. E nesse momento, tudo que eu poderia fazer para você chegar mais perto de se tornar aí um cultivador, um colecionador de sucesso e ter aí uma coleção valiosa, faturando R$1.000 por metro quadrado por mês, tudo que eu podia fazer, eu já fiz. E se você deseja conquistar tudo isso que eu mencionei, é só você clicar no botão aqui embaixo desse vídeo, porque chegou a hora de você clicar nele e finalizar a sua inscrição para o método RDG 2.0. E você merece uma vida melhor. E eu estou muito animado para iniciar essa jornada com você. E assim que você concluir a sua inscrição e o pagamento for aprovado, você vai receber um e-mail e os dados de acesso. E vai poder assistir, então, a todas as aulas que já estão disponíveis. E se você está comigo, se você está aqui até agora, é porque você está interessado em fazer parte dessa turma. E nesse momento, você tem 3 opções. Tá? Você pode decidir na primeira, a primeira que é fechar esse vídeo e voltar à sua vida normal, sem se tornar um cultivador de sucesso, sem conquistar esses R$1.000 por mês, por metro quadrado, com as suas rosas do deserto. A segunda opção, que é você tentar encontrar o caminho sozinho, mas isso vai te custar tempo, vai te custar dinheiro, você vai perder algumas plantas, vai perder bastante tempo nesse processo, vai cometer alguns erros, vai ter obstáculos e pode ser até que você não consiga aí sozinho, tá? Resolver todas essas questões. E a terceira opção é você clicar no botão aqui embaixo e se inscrever e vir comigo, tá? Para tornar essa jornada mais fácil, mais rápida para você. Mas agora é hora de agir. Só você clicar aqui embaixo, finalizar a sua inscrição e finalizar tudo na página de pagamento e a gente se vê na comunidade RDG. Até lá! Tô amando o curso, tá? Tô amando mesmo. Já indiquei para um monte de gente. Só que o pessoal se amarra, né? Eles acham que pode criar rosa do deserto de qualquer jeito. Eu tento aprender com... Se eu puder fazer as coisas sem ter erro, eu acho melhor. Então eu prefiro investir antes, como aconteceu. Eu investi para cuidar das minhas plantas. Mas quando eu vi que já dava para eu ter uma fonte de renda aí, então melhor ainda. Então eu já estou investindo para que eu não tenha tantos problemas. Se o professor já passou por todos os problemas, ou conhece quem já passou e já consegue tirar minhas dúvidas para que eu não erre, pra que eu vou querer estar errando, aprendendo, batendo a cara na parede? Eu não vou querer aprender batendo a cara na parede. O curso é, pra mim, muito bom. Numa escala de 0 a 10, pra mim é 10 mesmo. Porque é o que eu aprendi, foi nesse curso. Eu já tinha visto outros vídeos e outras coisas ali, mas não obtive a resposta que eu precisava. Levando em consideração eu não sabia basicamente nada de cultivo de rosa do deserto, e que hoje estou conseguindo fazer aí até onde chega a planta de 5 meses florir, né? E o principal é estudar ali os vídeos que tem na plataforma, que foi o que me ajudaram muito, né?